Irmãos, nós iniciamos esse novo ciclo de ano 2023. Um ano que eu espero que toda a igreja, todo membro do corpo de Cristo possa declarar para a sua vida vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas e grandíssimas promessas fez o Senhor, e o desejo dele é que se cumpra em nós, para que tornemos natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esse 2023, precisamos de atenção na nossa vida espiritual. Precisamos de resiliência, porque não imagine que esse ano 2023, porque apenas declaramos que será melhor, haverá maiores favores de Deus, não é porque apenas declaramos que isso possa vir a acontecer. Ele pode ser um 2023 num estado de condição mais ruim do que o 2022. Mas uma igreja do Senhor Jesus tem a companhia do Senhor, aleluia, não está só, louvado seja Deus, Ele cumpre e Ele faz acontecer. Então, acredito que esse 2003 vão estar focados na nossa vida espiritual, assim também focados na nossa vida comum, louvado seja Deus. Porque também precisamos desfrutar de boas coisas enquanto estamos caminhando por aqui como peregrino. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, Atos capítulo 16, nós vamos fazer uma leitura para nós fazer uma reflexão em o nome do Senhor Jesus. Atos 16, já encontraram? E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para se observar os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhe permitiu. E tendo passado por isso, desceu a Troade. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos bem nessa leitura uma citação que o escritor sagrado faz acerca da mãe de Timóteo, uma mulher judia crente, nominalmente crente. E essa palavra crente, nos dias atuais, é uma palavra que até parece que tem pouco significado ou pouca significância ser crente. Até porque as pessoas até dizem, ser crente é crer. Então, se você crê, você é crente. Mas na verdade, nós somos crentes, mas não ficamos apenas com essa nomeação de crente. Nós somos mais do que crente, nós somos mais do que pessoas
que creem, louvado seja Deus. Nós somos pessoas que aceitaram Jesus, nós somos pessoas que fomos compradas pelo sangue de Jesus, nós somos pessoas que proferem o nome de Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Nós somos pessoas que temos perseverança e cremos nas promessas de Deus. Nós somos pessoas que não abrimos mão das coisas celestes pelas coisas terrenas. Nós somos pessoas que acreditamos na vida de Jesus e somos pessoas que esperam essa vinda porque temos a certeza que Ele virá. Aleluia. Então, como eu citei, a palavra crente, ela singulariza muito, crente. Na verdade, nós somos mais do que isso. Nós somos membro de um corpo o qual o próprio Senhor Jesus o constituiu como o corpo da igreja. Aleluia. Corpo da igreja. Nós somos membro do corpo da igreja, o qual o Senhor Jesus é o cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos filhos, somos servos, e por essa razão nós devemos ter uma atenção maior acerca do que nós somos e acerca do que nós significamos para Deus. Aleluia. Porque senão nós deixamos nos levar pelo que diz uma crentinha e um crentinho. Aleluia. Um crente da igreja tal, um crente da igreja tal. Aleluia. E por essas palavras que são ditas por algumas pessoas tendenciosas ou sem conhecimento, ou até mesmo usando uma malícia, essas palavras, ela tem força na nossa vida se nós não despertar para realmente o que nós somos, para o que Deus nos chamou de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou de verdade para exercer a nossa vocação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por cada departamento de nossa vida, por cada estado de nossa vida, nós somos responsáveis por ela, de ter o cuidado em Deus a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele encontra Timóteo, e ali ele circunda Timóteo, não que houvesse necessidade de circuncidar, mas porque ele estava entre judeus, e o pai de Timóteo era grego. Para que desse uma credibilidade diante da comunidade, Timóteo concordou, ainda que não houvesse necessidade. Até porque Timóteo foi chamado para pregar para o gentio, não foi nem para o judeu. Mas por interesse da unidade, ele queria levar Timóteo, assim houve essa concordância. Uma concordância. E observe que eles andavam em cidade em cidade, igreja em igreja de cada cidade. E uma das coisas que eu chamou muita atenção é ele dizer nas Escrituras, no capítulo, versículo 4, que indo passando pela cidade, eles entregavam para ser observados o decreto que havia sido estabelecido pelos apóstolos anciãos de Jerusalém. Não era uma Bíblia, não era um versículo bíblico como hoje nós entregamos para evangelizar. Era um decreto. Houve uma reunião dos apóstolos com os anciões de Jerusalém para tal acordo. E o acordo dessa união era para que fortalecesse a fé daqueles irmãos. Aleluia. E no versículo 5 ele diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. A igreja era confirmada na fé. Então a igreja, não sendo a instituição, mas a comunidade, o corpo de Cristo que habitava naquela cidade, que fazia parte daquela comunidade. Aquela comunidade, aqueles irmãos eram fortalecidos
na fé. E a igreja crescia, aleluia. É um dos desejos nossos de ter uma fé excelente, aleluia. Todo crente quer ter uma fé, principalmente quando a gente se converte, a gente ouve as coisas do poder de Deus, e a gente quer ter uma fé que seja muito operante, ainda que muitas das vezes queremos ter essa fé, mas não praticamos a fé, aleluia. Queremos ter, mas não praticamos, e a fé é um exercício. Aqui está a demonstração. Eles faziam isso de cidade em cidade, de igreja em igreja, levando o decreto para que eles observassem, aleluia, os decretos. Não há fé que não seja ligado à palavra de Deus. Não há fé que não vincule a obediência à palavra de Deus. Não há fé que seja estabelecida por Deus para o seu povo, que não seja fortalecida pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E essa é uma observação que para 2023 a igreja tem que ter essa observação. Praticar, exercer a fé. E o que é exercer essa fé nesse contexto que vai nos fortalecer? Praticar aquilo que foi decretado por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que foi decretado por Jesus Cristo? A observação de decretos. A igreja, ela é um instituto, uma instituição divina com decretos, com ordenanças. Então é preciso, para que eu seja fervoroso na fé, eu começo a me encaixar nessa dinâmica, não imaginando como se apenas fosse um crente, mas agora eu tenho a mentalidade que eu sou membro do corpo de Deus, eu sou membro do corpo de Cristo como igreja, aleluia. Então eu tenho que ter essa mentalidade de observar e praticar aquilo que está inserido a comunidade, não apenas a instituição, mas a comunidade. E o que é que está inserido a comunidade que vai me ajudar a guardar, que vai ajudar a fortalecer a fé e vai fazer a igreja crescer, vai fazer uma igreja fervorosa? A prática. É preciso que eu, como cristão, eu, como membro do corpo de Cristo, comece a me envolver, seja mais participante. Ele disse que era para observar o decreto. Qual é o decreto da observância de um culto? A carta dos Hebreus diz: congregar quanto mais vezes, porque o dia do Senhor se aproxima. Aleluia. Então, fazer esse exercício de congregar mais vezes, esse exercício, ela vai lhe fortalecendo na fé. Aleluia. O que é que vai me fortalecer na fé? A comunhão entre os irmãos. Eu vim para a igreja para ter comunhão. Eu senti prazer em me encontrar com meu irmão. Eu tenho prazer em me encontrar com minha irmã. Eu tenho prazer em encontrar com ela. A graça é Pai, querida. A graça é Pai, meu irmão. Como é que estão as coisas? Louvado seja Deus. Irmão, as coisas estão uma bênção. Ou então possa vir dizer: as coisas não andam tão bem. Mas então a comunhão dos santos requerá com palavra aquele que está inseguro. Irmão, confie no Senhor, porque Ele está contigo e Ele vai prover isso para você. Isso vai passar, isso vai ter uma resposta definitiva de Deus e a vitória é sua. Aleluia. Então, Jesus instituiu a igreja como comunidade e é preciso que nós entendamos que precisamos aplicar a nossa vida mais em oração. É necessário em 2023 eu orar mais um pouco. Eu preciso orar. Eu preciso orar pelo pastor. Eu preciso tirar um tempo para orar pelo meu pastor. Eu preciso tirar um tempo para orar pela minha família. Eu preciso ter um tempo para orar pelo meu vizinho. Eu tenho observado que o meu vizinho tem tido uns conflitos dentro do lado dele. Eu vou orar, pedir a Deus a paz
para aquele lar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas coisas são apresentáveis diante de Deus por nós. E orar e confiar, porque a oração do justo pode muito ser seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa dinâmica, então 2023 é preciso agora, para eu estar mais fortalecido para o confronto. Vou já explicar por que tudo isso. Então, é preciso eu ter um tempo agora para fazer uma leitura bíblica, para eu não depender apenas da exposição da palavra na hora do culto, para poder ler um salmo, para poder fazer uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. Que coisa interessante Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo. Ler, observar. Jesus, me faça, me ajude a crer. Crer no Espírito Santo, a habitação em você. Talvez você não acredite que o Espírito Santo habita na sua vida. Talvez você diga, eu sou morada, eu tenho morada do Espírito Santo. Você pode até dizer, mas talvez nem acredite. Talvez você não tenha essa convicção que o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Glória a Deus. Então, 2023, para que tudo venha estar no agrado de Deus, para Deus olhar para esta igreja, para Deus olhar para esses membros, para Deus olhar para a mulher, Deus olhar para o homem, olhar para o jovem e dizer: este povo me agrada. Aleluia. Ele abrirá o céu e dizer: esse povo, ele me agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, tirar esse tempo para essa leitura. Por que, pastor, essa dinâmica para que a igreja seja forte na fé? Por causa da nossa mente. Tudo que isso está sendo feito por Deus em nosso favor é para que nós tenhamos uma mente fortalecida, uma mente com convicção em Deus, uma mente que não duvidará da palavra, uma mente que não desconfiará do Espírito Santo, uma mente que é disposto a se esforçar para cumprir as ordens de Deus. Aleluia. Então é uma mente fortalecida, uma mente que pode confrontar-se, uma mente que pode ser confrontada. Aleluia. Imagine um homem como eu, que passa por esse processo de imunidade, queda de imunidade. Glória a Deus. Queda de imunidade. Uma hora eu estou bem, uma hora não. É difícil. Agora imagine um homem como eu. Eu não vou dizer isso que eu sou um homem do mais santo, mas eu sou um homem que eu tenho uma vida reta. Eu sou um homem que eu tenho uma vida de entrega. Eu sou um homem que compartilha a minha vida com o Senhor. Eu sou um homem que não tem folga domingo nem dia santo, para que eu pare de orar, para que eu pare de orar, para que eu pare de ler a Bíblia, para que eu pare de interceder, para que eu pare de buscar a Deus pela igreja. Não existe. Então veja bem, é desconfortante para mim passar por esse processo. É desconfortante. Mas eu creio que Pedro, como escreve, irmão, assim como você está nessa aflição, imagine que há também no mundo inteiro alguém passando por isso. Eu não sou privilegiado de ter uma imunidade baixa. Eu sou um privilegiado que a imunidade baixa eu não pego doença nenhuma. Aleluia. Não sou contaminado. Porque numa crise dessa eu poderia até pegar uma doença grave e morrer. Aleluia. Então eu não sou privilegiado porque é baixa imunidade, mas eu sou privilegiado porque Deus tem me guardado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então essa dinâmica da nossa vida com a igreja, que a gente precisa estar mais envolvido, para que a fé seja fortalecida. Aqui o Escritor Sagrado ele diz: de sorte que a igreja, e quando ia passando pelas cidades das igrejas, lhes entregavam para ser observado o decreto que havia sido estabelecido pelo apóstolo dos anciãos de Jerusalém, de sorte que a igreja era confirmada na fé. Eu não tenho que queixar dessa congregação, desse corpo de Cristo aqui.
Porque essa igreja sempre foi confirmada desde o princípio. Graças a Deus. Aqui sempre Deus manteve o povo dele. Aleluia. Deus sempre manteve. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte que a igreja era confirmada na fé. Cada dia crescia em número. Agora veja bem. Eu sou grato a Deus. Porque nós somos uma igreja confirmada na fé. Porém nos falta o acréscimo de número. E o acréscimo em número está justamente por falta da nossa participação. Aleluia. Como eu disse que é uma dinâmica que nós vivemos como igreja, que nós temos que exercer, ser mais participante do culto, fazer oração, ler a palavra, jejuar, também temos que evangelizar. Faz parte, é um compromisso, é um índice da igreja, evangelizar. Tem um compromisso maior com a evangelização. Pastor, mas eu não tenho tempo de sair. Mas você sabe que visita pessoas na sua casa? Então ora a Deus pelas pessoas que visitam na sua casa, que andam na sua casa. Você me diz, por fulano, sou seu amigo, fulano, sou sua amiga. Você sabe que eu não quero mal para você, eu quero melhor. Eu quero falar do amor de Jesus, lhe dar um novo entendimento. Eu quero falar da salvação, a salvação em Jesus Cristo. Não da forma que você pensa, não da forma que você imagina, mas da forma que Deus designou para que o homem seja salvo. Aleluia. Deus designou, Paulo escreve a Tito e diz: uma graça que é manifestada a todo homem. Ela é manifestada. Porém, é preciso eu acolher essa graça. Aleluia. A graça de Jesus Cristo, é preciso eu acolher Jesus no meu coração. Não é apenas eu dizer, mas eu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, nós, pessoas que somos membros do corpo, pessoas que podemos sermos individuais. Essa pessoa individual, eu, você, como pessoa individual, um ser indivíduo, que agora entendo que eu sou, porque Deus me constituiu isso assim. Eu creio, eu quero e eu aceito para a minha vida. Então essa pessoa que tem essa dinâmica com a igreja, também tem a responsabilidade no plano horizontal, porque esse plano que nós trabalhamos é vertical, é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Agora é no plano horizontal, que é o bem-estar de nossas vidas. Dar prioridade ao Senhor e não deixar de lutar pelo que você quer. Aleluia. Dar lugar ao Senhor, colocar Ele em primeiro plano, viver a dinâmica, exercer tudo isso na vida e também dar lugar para o comum, para o trabalhar do bem-estar da nossa vida. E a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina como é isso. Jesus citou um exemplo. Primeira coisa, ela é matemática. Jesus disse: porventura um homem que vai construir, ele não calcula a despesa, ele não faz um cálculo do que vai construir, para que depois, havendo ele feito o cálculo, ele conclua, para que não deixe em meio de caminho a obra, para que não diga, começou e não terminou. Aleluia. Então, essa fé da nossa dinâmica como igreja, como comunidade, que o Espírito Santo está operando, ele dá sabedoria primeiro para que você possa exercer esse segundo plano em horizontal, que é a busca da melhoria, é a busca do cumprimento de promessas, é a busca de cumprimento, é a busca de você fazer cumprir a promessa na sua vida, para que você se torne natureza divina. Aleluia, que é assim que Pedro escreve. Você vai lutar
Lutar agora para alcançar o objetivo. E esse objetivo não pode deixar de não ser apresentado ao Senhor. É um foco. Senhor, meu objetivo para esse ano vai ser essas metas. Faça uma meta. Faça uma meta. E lute. E persevere. E tenha ânimo. E tenha força. E tenha coragem. Porque tudo isso são capacidades que Deus já nos deu. Paulo escreve a Timóteo, diz: Timóteo, o Senhor não nos deu um espírito de medo, de temor, de covardia, mas um espírito de fortaleza, um espírito de coragem. Aleluia! Então o Senhor já nos deu essa capacidade. Cabe a nós agora tomar a iniciativa. Ele escreve também a Timóteo, diz: Timóteo, não despreze o dom que há em ti, aquilo que Deus implantou no seu coração, aquilo que Deus implantou na sua vida. Não despreze, acredite, vá com Ele e busque a conquista do que você deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iniciamos o mês de janeiro agora. Louvado seja Deus. Primeiro, você põe em prática a dinâmica da igreja, da sua vida, do seu viver. Tem propósito. Tem propósito primeiro com Deus, e depois tem propósito consigo mesmo, com seus sonhos e com seus objetivos. Não podemos viver sem propósito. Não podemos viver a Deus dará. Nós não podemos viver como aquela música de Deus: deixa a vida me levar. Não é assim. A vida, ela é constituída. Há uma constituição sobre a nossa vida, e essa constituição somos nós que temos que reger. E ele ensina como nós devemos tirar proveito nesse plano horizontal. Pedro escreve: você quer viver bem? Guarde a língua do engano. Pronto, ele já está ensinando. Você quer viver bem? Então guarda a língua do engano. 2023 é preciso a gente ter essa observação. A palavra nos ensina. Paulo escreve aos Efésios, diz: não mintais um para com os outros, não seja fingido na fé. A verdade é dura e muitas vezes requer sabedoria para poder a gente expressar a verdade, para que não fira uma pessoa. Mas não podemos omitir, temos que ser verdadeiro. Aleluia. Tudo é ensino da nossa vida desse plano horizontal, para nós vivermos bem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina, a igreja ela nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina. Romanos capítulo 12:12: perseverai em oração. Perseverai em oração. Quando vem a tribulação, perseverai em oração. Aleluia. Então são ensinos que é preciso a gente ter disposição. Olha, eu hoje vou pedir uma pessoa para ministrar a palavra hoje, mas há dias que eu não prego. A minha saúde está irregular ainda. Eu estou aprimorando. O Senhor está dando graça. Eu estou passando por essa tempestade. É todo tempo eu pedindo e reclamando, declarando: vento se acalma, mar se acalma. Todo tempo, porque eu estou com essa vida assolada assim. Louvado seja Deus. Porém, a minha fé, ela está intacta. Por quê? Eu já aprendi em Deus que a minha vida tem essa dinâmica. E eu vivo o Evangelho, a experiência de Deus a cada dia. Eu vivo com o Senhor vivendo as experiências. E naquilo que não é do meu agrado, eu quero isso, não dá certo, não era de Deus. Mas observe, irmão, que a igreja, quando ela está definida com uma fé, aleluia, com uma fé, louvado seja o nome do Senhor, firmada, entenda como nós compreendemos as coisas com facilidade. Veja bem o versículo 6 do capítulo 16.
e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Olha, veja bem, como nós, como membro do corpo, como servos, temos que andar sob uma direção, temos que andar sob uma obediência. Paulo estava pregando o Evangelho, Deus não enviou ele para pregar. De repente o Espírito Santo não vai para ali não, pregar ali não. Nos dias atuais, quando nós não alcançamos o objetivo, em que olha, o diabo está se levantando contra mim, o diabo tem se impedido, o diabo tem se metido, o diabo é o diabo, ou é porque não é o tempo de Deus, não está sendo aquilo na vontade de Deus, e Ele quer, como você que é filho, como membro do corpo, que Ele é a cabeça, de fazer o melhor, e o melhor não é aquilo naquele momento. Aleluia. Porque a gente ouve muito, porque o diabo se levantou, a gente escuta muito, mas na verdade condenamos o diabo porque às vezes não tem uma sensibilidade, por não estar vivendo uma dinâmica, por não estar tendo uma fé firmada. Aí imagina logo que é o diabo, e pode muito bem ser Deus que está no controle da sua vida. É algo que, em vez de você entristecer, em vez de você ficar frustrado, é alegrar. Aleluia. Louvado seja. É alegrar, porque Deus está no controle. Eu estou sendo impedido porque Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. E são coisas que nós precisamos dar esse valor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: e quando chegar a Mísia, intentaram para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Glória a Deus. Não permitiu aqueles homens, não permitiu a Paulo. Por quê? Porque eles observavam os decretos. O Espírito Santo impedia, porque eles observavam os decretos. E quem observa o decreto vive a base embaixo do temor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eles não eram impedidos porque eles observavam. Quando nós estamos na obediência, irmão, Deus tem controle de nossa vida. Agora, quando nós fugimos da obediência, a Bíblia fala muito de ira de Deus. E muito pensa que a ira de Deus é fazer acontecer coisas ruins na vida da pessoa. Não. A ira de Deus, no contexto dessa relação do homem com Deus, a ira de Deus é Deus lhe permitir você fazer como você quer. A ira de Deus é essa: lhe fazer permitir fazer como você quer. Porém, Ele não tem socorro. Ele não tem socorro nessa hora. A ação é sua, a força é sua. Se houver vitória é sua, se houver derrota, a derrota é sua. Não é de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, quando a gente vive essa obediência, a gente vive cumprindo o decreto, cumprindo o ordem, vivendo e agindo a dinâmica da instituição que Deus nos ordena. Olha, irmão, Davi, no Velho Testamento, no Salmo, Davi era um muito experimentado com Deus. Talvez por ele viver tão só, que para muitos viver só, ele sente a ausência das pessoas, e por essa razão se ausenta também de Deus. A maioria das pessoas, quando está só, não ora, não louva, não canta, nem lê Bíblia. Ele se sente só. Ele fica vazio de tudo. Tem gente que é assim. Davi não. Davi viveu experiência.
Porque ele escolheu se relacionar com Deus. Guardar decreto é querer se relacionar com Deus. Se relaciona com Deus sendo obediente. Aleluia, glória a Deus. Eu sou muito grato a Deus por vocês. A grande maioria de nós que congregamos aqui são bastante obedientes. Tem lá os vacilos natural da natureza humana, o impulso da outra natureza, do outro ser, porque a natureza é um ser que tem vontade, manhosa, cheio de desejo, cheio de cobiça, cheio de coisa. A natureza é terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também tem a natureza do Espírito. E muitos de nós, e a maioria das vezes, lutando para viver bem, debaixo da ordem do Senhor. Viver debaixo da ordem, viver debaixo das asas do Onipotente. Aleluia, isso é maravilhoso. Então, para que nós possamos encerrar essa reflexão, vamos entender estas coisas. Como eu falei, da mãe de Timóteo, essa judia, essa mulher crente, que também a mãe dela era crente, Evódia e Sintique, tanto mãe como avó, mulheres crentes, que Paulo depois declara sobre elas, diz que era mulher empenhada no serviço do Evangelho. Quer dizer, era uma mulher que não era só crente, era uma mulher que vivia a dinâmica de, como membro do corpo, agindo em favor da comunidade e do próximo. E é isso que nós temos que aprender a viver. Aleluia. É nessa condição. Lucas escreve que nós não devemos soltar a mão do arado para olhar para trás. É bem interessante isso. Não devemos soltar. Mas nós sabemos também que mesmo segurando o arado, indo em frente, há muita dificuldade. Se alguém já cultivou, eu já experimentei quando era jovem, foi um dos serviços mais difíceis que eu encontrei. Primeiro, requer muita força, porque quem está puxando o cultivo é um animal que ele tem força. E a força dele, quando uma das lâminas do cultivador engancha, ele força, e a outra que não está enganchada, ela tem que saltear. E a responsabilidade do que está no cabo do cultivador sustentar. É um esforço muito grande. Então, viver a nossa vida de dinâmica, servindo ao Senhor, e no sentido de igreja, no sentido de uma evangelização, se eu não posso ir lá, como diz a história, de Maomé, não vá montando Maomé, se eu não posso ir lá, mas se você observar, o marido tem esposa para conversar, para orar, para se incentivar um com o outro, a esposa tem o marido, tem os filhos. A maioria das pessoas no Evangelho, grande maioria, os maridos não são crentes, as mulheres não são crentes. Então é preciso agora eu buscar essa vida, essa companheira, esse companheiro para Jesus. E como é que eu busco, pastor? Observando que o Espírito Santo diz: não vá por lá, não vá lá, não pregue lá. O Espírito Santo dá a coordenada. Ore a Deus, o Espírito Santo me ajuda eu levar a palavra para fulano, me dê sabedoria. Não precisa sentar e falar 1 hora, 2 minutos, você tem que ir fulano, deixa eu dar uma oportunidade e fale. Outra coisa que ele diz aqui nas Escrituras: o qual dava bom testemunho aos
aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. O testemunho, ele fala mais do que a palavra. O testemunho, ele tem mais força e um significado maior do que o que eu digo. Porque o testemunho, ele é visual. É visível. As pessoas veem. Então o testemunho do cristão tem um peso de evangelismo muito grande. Tem uma presença de Deus muito grande. Quando você estiver bem, dentro dessa dinâmica do cristão, de crente, de servo, de filho, de herdeiro, de bem-aventurança que Deus fez no seu viver, quando você estiver assim, alguém vai identificar em você. Você chega, oh meu Deus, ô fulano, você chegou, a sua presença trouxe uma coisa. As pessoas percebem, aleluia, porque ele não percebe você, eles percebem que está agindo em você. E o escritor sagrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que agora não é tempo de nós vivermos como outrora, tateando para encontrar Deus. Hoje Ele está perto, hoje Ele está presente, hoje Ele faz parte de nós. Por isso o escritor diz: por Ele nós vivemos, movemos e existimos. Deus não está ali, não está lá. Jesus não está para ali nem para lá. Jesus está em você e pode agradecer, porque foi Ele que decidiu por você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então o testemunho é muito importante. Muito importante. E Paulo quis ter força com ele, Timóteo, e tomando o circuncidor por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Observe, algumas coisas que nós temos como reação por causa dos outros. Por causa dos outros. Paulo não teve essa reação por causa de um judeu. Isso mostra a humanidade de Paulo. Porque é mais fácil eu entender que eles, no caso Paulo podia entender, eles são judeus, eles não creem como Deus ordenou que cresça. Eu tenho que estabelecer um parâmetro, uma regra, e eu vou ficar com Deus. E nesse momento, Paulo ficou com os judeus. Fez para agradar o homem, para mostrar a humanidade. E muitas das vezes sucede conosco também. Nós fazemos para agradar. Mas quando fizermos para agradar, lembre-se, você tenha consciência que fez para agradar, que seu coração não é tendencioso àquilo, que o seu desejo não era para aquilo, para tal coisa. Então chegue diante do Senhor: o Senhor me perdoe, porque eu sirvo apenas a Ti. Glória a Deus. Apresente a Ele, que Ele é bom, Ele é maravilhoso e vai trazer graça para a sua vida. Amém. Aplauda Jesus com alegria. E glória a Deus.